as crianças e o uso de telas, celulares, tablets. O que é que a neurociência já sabe disso? Nós já passamos da etapa de mera opinião. Nós já sabemos que as telas fazem mal às crianças. Vamos acompanhar por quê no episódio 56 do Conexão Neural. Um tema polêmico e que tem gerado bastante discussão. Nos últimos dias mesmo, eu fui chamado a dar entrevistas algumas vezes para jornais, rádios, sobre esse tema do uso das telas celulares e tablets pelas crianças. Na verdade, isso faz mal mesmo, como dizem? E a resposta, eu já começo a nossa conversa de maneira bem objetiva. É sim, e nós, na verdade, já superamos a fase de achar que faz mal, de ficar com receio. A ciência já está comprovando o que era uma opinião dos especialistas. Já há estudos científicos que mostram que as telas trazem, sim, prejuízo ao sistema nervoso das crianças e ao seu desenvolvimento neurológico. Por que isso acontece? Porque a gente precisa lembrar que o sistema nervoso, que o cérebro, é um organismo fantástico que se desenvolveu, que evoluiu ao longo das últimas centenas de milhares de anos. E ele evoluiu no sentido de receber um determinado tipo de estímulo. Estímulo ao sistema nervoso, que o faz aprender, se desenvolver, estar em equilíbrio, em harmonia. E esse tipo de estímulo é a socialização com o núcleo familiar, com as pessoas queridas, que fazem os indivíduos se sentirem seguros, é o contato com a natureza e o estímulo que as telas proporcionam, celulares, joguinhos, tablets, é um estímulo sonoro e visual excessivo, ao qual o nosso cérebro não está acostumado e preparado, ainda mais em uma fase em que ele é tão sensível, tão vulnerável, como nos primeiros 1000 dias de desenvolvimento da criança, na primeira infância. Esse risco permanece durante toda a fase de desenvolvimento do cérebro, mas é mais importante quanto mais jovem, quanto mais novinha é a criança. E eu vou confessar para vocês, eu já vinha pensando em gravar essa conversa por conta do tanto que a gente tem sido solicitado a falar sobre o assunto, mas no último fim de semana, enquanto eu almoçava com a minha família em um restaurante, eu vi na mesa ao lado uma criança que eu calculo não tinha mais do que 2 anos. A família conversando e a criança com um pratinho aqui para almoçar e um celular na frente, com aqueles aplicativos de vídeos curtos e a criança passando um depois do outro. E não se alimentava direito, não interagia e ficava só se intoxicando com aquele excesso de informação. E da onde eu estava, gente, deu para ver, não era vídeo infantil, não. Então isso vai trazendo muita preocupação para os profissionais que lidam com o sistema nervoso das crianças. Para mim, que sou professor de neurociências, para os meus colegas neuropediatras, pediatras, psicólogos, profissionais da reabilitação, professores, pedagogos, a gente tem ficado muito preocupado com essa questão. E para além dos estímulos excessivos, a gente sabe que os vídeos no celular, no tablet, no computador, eles vão despertando de uma maneira que eu posso falar, entre aspas, fraudulenta, eles vão disparando o circuito da gratificação cerebral, que é o circuito do prazer. É um circuito que é disparado quando a gente faz alguma coisa que agrada muito o cérebro e a gente tem vontade de repetir. O conhecimento sobre esse circuito da gratificação, ele pode nos levar a criar os bons hábitos, como, por exemplo, exercício físico. Por outro lado, ele é o mesmo mecanismo que está por trás da consolidação dos vícios, dos maus hábitos, das adicções, como a gente fala. E a adicção a telas
ela tem um mecanismo neural muito parecido com a adicção a jogos de azar e com a adicção também a substâncias. Então é isso que está acontecendo com o cérebro das nossas crianças. Ele vai sendo condicionado a querer mais desses estímulos. E aí, quando a criança não tem acesso, o que acontece? Ansiedade. E isso aí já é uma consequência para a saúde mental dos nossos pequenos. A gente está numa época em que todos, indistintamente, em termos de idade, estão passando por situações mais ansiogênicas. Mas o cérebro da criança é mais suscetível. Eu costumo dizer, quem já viu os nossos episódios aqui sabe, eu costumo dizer que o cérebro da criança é a matéria mais nobre do universo, justamente porque ela tem todas as potencialidades. Porém, a gente está submetendo essa matéria nobre a um estímulo nocivo. E aí, a Organização Mundial de Saúde já estabeleceu que deve haver limitação de tempo a depender das idades da criança para que ela faça uso das telas ao longo do dia. E detalhe importantíssimo, para crianças menores de 2 anos de idade, o ideal do uso de telas é 0. Ou seja, a gente vê muitas vezes os pais falando, olha, meu filho é muito inteligente, ele já pega o celular ali, já fica passando. Na verdade, a gente está trabalhando contra o desenvolvimento da inteligência do filho. Por outro lado, é importante reconhecer que é preciso dar apoio, rede de apoio às famílias, às mães, para que não precisem lançar mão desse recurso do uso de telas para entreter as crianças. A gente sabe que há realidades sociais difíceis em que a mãe não tem uma rede de apoio e até para preparar uma refeição, até para fazer a higiene, ela precisa manter a criança ocupada ali um tempinho, ela vai e utiliza o celular. É importante a gente saber acolher, orientar e oferecer opções. Então, eu também tenho exemplos positivos recentes no consultório de receber crianças, às vezes os irmãozinhos das crianças, utilizando ali brinquedos que são educativos, que estimulam com que a criança desenhe, pinte, leia, e isso vai ajudando como um passatempo, como uma atividade ativa, como o próprio nome atividade está dizendo. Assistir ao celular, ao tablet, é passivo, não é ativo. Então, ao mesmo tempo em que vai estressando o sistema nervoso, não vai proporcionando uma atividade, um comportamento ativo que vá desenvolver o cérebro. Então está aí um outro aspecto nocivo das telas. Um momento passivo, um momento que não é ativo, que não constrói. E a gente sabe que o cérebro é dotado de neuroplasticidade, essa palavra tão importante, que é a capacidade do cérebro de ir se adaptando, de ir aprendendo e construindo novas conexões neurais, a depender dos estímulos que recebe. E se a criança fica muito tempo em situações passivas, só assistindo, ela não é levada a construir o seu aprendizado, tanto motor como verbal, quanto social. Então veja em quantos aspectos as telas conseguem ser prejudiciais para os nossos pequenos. No estímulo excessivo, na gênese de ansiedade, na retirada do tempo que ela deveria dedicar aos estímulos benéficos, ativos, em contato com a natureza, em contato com a família, em contato com aquelas pessoas que trazem tranquilidade, que trazem segurança, que trazem equilíbrio. A redução desse grande elemento de estímulo ao desenvolvimento neural, que é o convívio com a família, com os amigos, com outras crianças da mesma idade, também prejudica o desenvolvimento neurológico, ou seja, o prejuízo à sociabilidade. E um dos elementos que promovem muito a aprendizagem da criança é a imitação.
inclusive do ponto de vista motor. A criança olha para outra criança e imita um comportamento, olha para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão mais velho e imita um comportamento. E se eu estou só ali assistindo, eu não tenho os padrões de comportamento que eu vou reproduzir e que isso vai fazer parte do meu aprendizado. A gente tem no nosso cérebro uma categoria de neurônios que já foi bastante estudado pela neurociência, que são os neurônios espelho. O efeito do disparo desses neurônios é a gente imitar a atitude motora de outras pessoas. Quer uma prova disso? Olha numa rodinha quando alguém cruza os braços. Daqui a pouco está todo mundo com os braços cruzados, não é verdade? Então, é preciso que a criança seja exposta a outros indivíduos que tenham padrões de comportamento que ela vai experimentando. Vai vendo se gosta, se não gosta, se é benéfico, se não é, para ir construindo o seu aprendizado. Então, a permanência dela nas telas retira o tempo importante que ela deve dedicar a esse tipo de atividade. E como eu falava na introdução dessa nossa conversa, já existem diversos estudos científicos que demonstraram que naquelas crianças que ficam mais tempo nas telas, há um prejuízo já na sociabilidade, na resposta verbal, na concentração. E isso vai acabar gerando, no futuro, um prejuízo no desempenho escolar. Mas algo que a gente precisa prestar muita atenção é no exemplo que nós adultos damos para as crianças. Qual é a autoridade que a gente tem para pedir para as crianças saírem do celular se a gente tiver muito tempo no aparelho? A criança vai olhar para suas referências e vai pensar, puxa vida, se o meu pai, se a minha mãe está fazendo isso aqui não pode ser ruim, não é? Vamos lembrar de outros hábitos ruins do passado em que as crianças imitavam e reproduziam quando viravam adolescentes e jovens. Eu lembro muito da campanha antitabagista. E aí a pressão social foi capaz de reduzir os adultos que fumavam próximos a crianças e os índices de tabagismo começaram a reduzir. Eu desejo profundamente que esse uso indiscriminado de celulares, de telas, não só pelas crianças, mas como pelos adultos também, no futuro venha a ser alvo de campanhas tão esclarecedoras como foram para outros hábitos prejudiciais no passado e que todos nós possamos ter um uso mais adequado das tecnologias. A tecnologia, ela é boa na sua essência. Eu estou utilizando nesse momento uma tela para falar com você, para disseminar conhecimento no nosso canal sobre neurociências. Mas é preciso haver em toda a atividade humana o equilíbrio, a dose certa que, se ela mudar, pode transformar algo benéfico em prejudicial. A dose errada pode transformar um remédio em um veneno, e é isso que a gente quer evitar. Uma dúvida que trazem muito para os profissionais da saúde é se esse uso excessivo de telas pode causar situações como o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que tem atingido um número grande de crianças, e também os transtornos do espectro autista, que sem dúvida tem aumentado muito a sua incidência nos últimos anos. Eu não posso falar, do ponto de vista de evidência consolidada científica, do uso excessivo de telas como uma causa determinante, definida e única dessas situações. Mas se eu tenho algumas condições que envolvem prejuízo à atenção, à concentração, à sociabilidade, o lógico é que eu considere que, no mínimo, isso representa um obstáculo adicional. Então é importante sim que nós, como profissionais de saúde, como famílias, como sociedade, possamos limitar o tempo de uso de telas para as nossas crianças, com atenção especial àquelas pequenininhas, menores de 2 anos, que elas não tenham acesso a esses equipamentos. Pessoal, eu espero, com esses argumentos, nesse nosso episódio, ter convencido você de que a tela é prejudicial na forma do celular, na forma do tablet, em excesso ou em qualquer tempo para as crianças menores, ela é prejudicial para o desenvolvimento neurológico das crianças. Acho que os argumentos são sólidos e fico muito feliz de ter podido resumir aqui
todas essas razões. E se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo que nós vamos ter o maior prazer em interagir. Se você conhece alguma família em que as crianças estão fazendo uso excessivo de telas, compartilhe esse vídeo. Pode ser que você acabe ajudando. Interaja com a gente também nas nossas outras redes sociais e estejamos aqui de novo na semana que vem em mais um episódio do Conexão Neural.